Olá, meus amigos da comunidade. Hoje a gente vai falar sobre os ratos. Finalmente a gente vai conversar sobre os tecidos do corpo, né? Os 7 tecidos principais que a gente considera no Ayurveda, né? Como que eles são formados, essa sequência de formação, algumas funções principais desses 7 tecidos, as teorias de formação também desses tecidos. E essa aula vai ser uma introdução, tá? Então, vai ter uma segunda aula ainda que a gente vai aprofundar esses conceitos e uma terceira aula falando sobre os dados que vai envolver a parte de nutrição, né? Conforme a gente for entendendo melhor a função de cada um desses tecidos, a gente precisa saber também, né, os estados de patologia, quando que eles estão desequilibrados, e como que a gente faz para nutrir, para colocar, crescer, para desenvolver de uma forma melhor, né, para aprimorar esses tecidos, para construir tecidos melhores em cada um desses 7 tecidos. E é sobre isso que a gente vai falar essa aula de hoje. Então, vou compartilhar aqui os meus slides. Então, a gente tem aqui começando. Então, a definição, né, sapta, vocês já devem saber, está envolvido, né, quer dizer o número 7, tá? E dhatu quer dizer uma estrutura que dá suporte, sustentação, algo que vai construir, algo fundamental, algo que dá solidez, algo que dá um suporte para a vida, né? Então, vocês devem se lembrar que os doshas, né, a palavra dosha significa algo que desequilibra, algo que adoece, né? Então a gente tem os 3 doshas do corpo, que a gente chama de vata, pitta e kapha. E esses 3 doshas, né, a gente chama de vata, pitta e kapha porque eles têm uma tendência a se desequilibrar, uma tendência a adoecer e gerar, né, problemas de vata, pitta e kapha, né? Lembre-se disso das aulas, das primeiras aulas que a gente teve. E muitas vezes vata, pitta e kapha também pode funcionar como dhato, ou seja, como estruturas que vão dar suporte e sustentação para a nossa vida. Tá? Então, essa parte dos doshas, né, de vata, pitta e kapha, funcionando como dhatus, né, sendo estruturas que vão dar suporte e sustentação para a nossa vida, vocês têm que se lembrar daquela aula dos subdoshas. Então, a aula dos subdoshas vai explicar exatamente as funções, né, as 5 funções do Vata, do Pitta e do Kapha que vão dar suporte, sustentação para a nossa vida, que vão proteger o nosso corpo, que vão ajudar ele a funcionar melhor. Tá? Então, tudo aquilo que vai ajudar, proteger, né, ajudar o nosso corpo a funcionar melhor, que a gente tenha uma vida boa, uma vida útil, que a gente consiga expressar a intenção do nosso Atma, né, da nossa alma, da nossa consciência, então que a gente consiga expressar o nosso Dharma, expressar a nossa missão, o nosso propósito de vida, a gente precisa de um corpo com Vata, Pitta e Kapha funcionando adequadamente, né? A gente precisa dos 7 tecidos também funcionando adequadamente. Então, sempre que a gente ouvir essa palavra dhatu, você tem que lembrar também da origem dela, que é dharana. Então, dharana tem a ver com estabilidade, tem a ver com algo que é firme, que dá suporte, que dá sustentação. Então, tudo isso tem a ver com a aula de hoje, né? A ver com essa construção, esses componentes fundamentais, como se fossem os tijolinhos, a base do nosso corpo. E eles são 7. Então, começando aqui pelo primeiro. Então, observem que é uma sequência. Então, a gente vai se alimentar aqui pela boca, né? Vai descer o alimento, vir aqui para o estômago. Do estômago ele vai em direção ao intestino delgado. No intestino delgado ele vai passar por uma série de outras enzimas digestivas, de bile, de enzimas pancreáticas, né? Então ele vai ser absorvido. E por último, aqui no intestino grosso, ele vai subir colo ascendente, colo transverso, colo descendente, né? Sigmoide, reto, e vai ser absorvido o componente da água, né? Então, essa absorção, né, de água, de nutriente que a gente tem no nosso intestino, ela vai ser transportada, né, para o nosso rasa. Então, ela passa pelo fígado, vai em direção ao coração, e do coração ela é bombeada, né, na forma do que a gente chama de rasa. Então, o rasa é essa parte líquida que a gente absorveu do alimento. Então, ele é o primeiro componente seguido da nutrição, né? Então, esse componente nutricional aqui a gente chama de anarasa, quando ele está localizado, né? Aquele suco alimentar, quando esse líquido alimentar misturado, né, de comida, enzimas, saliva, muco estomacal, né, coisas digestivas, bile, tudo esse líquido digestivo, digestivo e alimentar,
no nosso trato gastrointestinal, né? TGI é o trato gastrointestinal. Então, quando esse líquido digestivo, né, esse alimento que começou a ser digerido, tá ali no nosso trato gastrointestinal, o Ayurveda chama isso de rasa. Então, rasa dá essa ideia de líquido, de algo que é líquido, né? Então, que é a essência. Então, ah, dá esse sentido de algo que é líquido, que começou a ser digerido, né, pelas enzimas digestivas, e esse muco estomacal também, a saliva, né, a bile, né, as secreções do duodeno, do pâncreas. Então, tudo isso vai formar esse líquido alimentar chamado de anarasa. Então, depois que esse anarasa é absorvido, ele vai formar o que a gente chama de ahara rasa. Então, a rara raça vai ser o que vai dar, que vai banhar esses sete tecidos, que vai nutrir esses sete tecidos e fortalecer e ajudar eles a se formarem, a se comporem, tá bem? Então, raça seria o primeiro tecido. Então, depois dele vem Uracta, deixa eu apagar aqui para limpar. Então, primeiro, raça dhatu, né, que seria o equivalente ao plasma ali no nosso sangue. Racta seria o nosso sangue propriamente dito, né? Então, raça seria a parte branca, né? Parte de leucócitos, né? Do plasma. A parte do racta seria as hemácias, a parte vermelha, né? Dos fatores de coagulação também. Então, isso está envolvido com o racta. O terceiro tecido seria mamsa, que é o tecido muscular. Depois, o tecido gorduroso, que é chamado de meda. O quinto tecido, que é o asti, que é o tecido ósseo. O sexto, que é o madhya dhatu, que é a medula óssea, medula espinhal, o cérebro, o humor vítreo, humor aquoso também dos nossos olhos. E por último, shukra, que é principalmente traduzido como sêmen, mas pode ser traduzido também como o tecido reprodutor. Então, parte do aparelho reprodutor dos homens e das mulheres também está envolvido com esse shukra, que é o sétimo tecido. Então, a essência desses sete tecidos vai produzir o que a gente chama de OJAS. Então, OJAS vai ser responsável pela nossa imunidade, pela nossa resistência, pela nossa disposição, pelo nosso propósito, energia, proteção. Né? OJAS tem vários significados, né? Várias traduções, mas basicamente envolve uma questão de imunidade, de proteção, de resistência contra doenças, né? E de estabilidade também desses componentes de proteção, todos esses tecidos. Quem faz isso é OJAS. Bem, então, essa é uma introduçãozinha bem simples, bem rápida a respeito desses sete tecidos, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais a respeito deles, tá bem? Então, nessa aula a gente vai conversar sobre os sete tecidos, que a gente falou, que a gente acabou de falar agora, tá? Então, saptadatos são esses sete tecidos. A gente vai falar sobre as funções principais desses sete tecidos. A gente vai introduzir alguns conceitos fundamentais para que a gente consiga compreender melhor essa aula, o que vocês vão estudar a respeito desses dados. A gente vai falar ainda sobre as teorias de formação e nutrição desses dados. Existem quatro teorias que o Ayurveda considera para a gente entender melhor, né, o papel, como é que funciona essa nutrição, né? Então, são propostas, são metáforas que a gente usa para explicar esses mecanismos de nutrição, de formação, para que a gente consiga compreender a fisiologia do Ayurveda de acordo com a forma como aquelas pessoas, aqueles médicos pensavam naquela época, há mais de 2.500 anos atrás. Tá? Então, a gente vai apresentar também os dados, ojas, e essa revisão vai ficar para uma próxima aula. A gente começa, a próxima aula a gente pode introduzir, né, e ter uma aula também específica sobre ojas, e basicamente vai ser isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá bem? Então, continuando aqui. Falando sobre as funções principais de cada um desses tecidos, tá? Então, essas funções é interessante a gente saber, inclusive a forma do nome em sânscrito, né? A forma como a gente escreve, né? A transliteração desses nomes em sânscrito, porque muitas vezes, quando você for estudar por um Samhita, né? Por um texto clássico do Ayurveda, que está escrito em sânscrito e foi traduzido, seja para o inglês, seja para o português, essas palavras muitas vezes não vão ser traduzidas porque não tem o equivalente na língua portuguesa, não tem algo como prinana, né? Então, prinana envolve uma satisfação, uma sensação de nutrição, mas também uma sensação de hidratação. Por exemplo,
eu gosto de usar o exemplo seguinte: você saiu para caminhar na praia, você tomou sol, né? Ou você saiu para correr, não precisa ser na praia, pode ser um outro lugar. Correu, tá sentindo muita sede, e aí você encontra uma barraca de coco, você vai lá e compra um coco e toma aquele coco, né? Esses primeiros goles que você vai tomar desse coco quando você está com muita sede, que seus tecidos estão, né, desidratados, você está precisando desse líquido, essa sensação é chamada de prinana, tá? Então, prinana envolve um aspecto de nutrição, de lubrificação, de hidratação, né? E uma satisfação, né? Uma sensação muito prazerosa, né? De matar a sede, de matar essa desidratação, né? Então, isso daí está envolvido com urasa dhatu. Tá? Então, quando a gente corre na praia, quando a gente vai correr uma maratona, a gente vai consumindo o nosso Rasa Dato, né? A gente vai secando ele, ou seja, vai aumentando também, tudo que seca vai aumentando o Vata, né? O Vata, né? Aquele subdosha do Vata, vocês devem estar lembrados. Então, vamos fazendo a correlação. O subdosha do Vata, que está relacionado com a sede, é o Samanavayu. Samanavayu vai avisar o nosso centro de comando, né? O nosso cérebro e vai falar, vai avisar ele, estou com sede, está precisando se hidratar, então vai mandar esse comando, vai mandar essa informação, e quando a gente se hidrata, você repõe o Rasa Dato, e Rasa, por ter essa característica de líquido, de lubrificação, de nutrição, né, de proteção dos tecidos, ele é predominantemente um tecido com predomínio de capa, tá bem? E, em segundo lugar, né, o segundo tecido chamado de Rakta, né, a função principal dele é chamada Jivana, que é esse aspecto de oxigenação dos tecidos, né, de dar vida, de dar cor, de dar vitalidade, ou seja, quando a gente está corado, né, a gente está com as mucosas avermelhadas, né, a pele está bem corada, não está aquela pele pálida, com cara de anemia, né, com cara de fantasma. Então, essa pele está bem oxigenada, e essa é uma função do Racta, ou seja, levar sangue oxigenado para as células, para os tecidos. Então, essa função é chamada de Dívana. Dívana tem a ver com cor, né? Então, a pessoa sentir o colorido da vida, né? Então, essa é uma função, assim, também mental, né? Você sentir cor na vida, você sentir emoção também, você sentir a capacidade que a gente tem de se impressionar, de ver, de enxergar beleza no mundo, de enxergar beleza nas coisas, tudo isso tem relação com essa função dívana. E prinana tem a ver com essa capacidade que a gente tem de sentir prazer nas coisas, sentir prazer na vida, sentir prazer nas refeições, sentir prazer em conviver com as pessoas, sentir até prazer sexual, prazer das relações que a gente tem, né? Então, isso também envolve prinana, tá certo? E a terceira função aqui, relacionada com o tecido muscular, né? O mamsa dhatu, é chamada de lepana. Então, lepana tem a ver com revestir, algo que recobre, né? Então, esse tecido muscular, ele reveste o tecido ósseo, né? Ele cobre a parte sólida, dura, rígida do nosso corpo, que é o esqueleto. Então, ele vai revestir, vai proteger os vasos sanguíneos, vai proteger o nosso abdômen, a gente tem uma musculatura aqui, vai proteger a nossa caixa craniana, revestindo, né, o crânio, revestindo a caixa torácica, revestindo aqui a cavidade abdominal, as coxas, né? As partes que precisam de proteção do nosso corpo estão sendo revestidas por esse tecido muscular. Tá? Então, dentro do Ayurveda, vocês vão estudar sobre um procedimento chamado Lepana, que de fato, você vai lá, vai uma compressa de plantas medicinais, ali uma pasta de plantas medicinais, você vai revestir um membro do seu corpo, né, o rosto, qualquer estrutura do seu corpo que você estiver revestindo tem a ver com essa função chamada Lepana. O quarto tecido é o tecido gorduroso, ou também chamado de medadhato. Ele vai fazer a função principal de lubrificação, que em sânscrito é chamado de snehana. Então, sneha tem a ver com essa lubrificação. Lubrificação de quê? Lubrificação dos nossos cabelos, lubrificação da nossa pele, das nossas mucosas, da nossa voz, das nossas cordas vocais, do nosso aparelho genital, dos pelos, dos cabelos, das unhas, tudo o que envolve lubrificação no nosso corpo, né, da própria célula, da parede celular, envolve esse tecido medadhato e a sua função chamada snehana. Tá bem? Então, o quinto tecido, asthidato.
ele vai fazer a função de dar suporte. Então, a gente viu, né, mais cedo agora sobre dharana, que tem a ver com essa parte de estabilidade, de suporte, de firmeza no nosso corpo. Então, ele vai dar essa função sólida de estrutura de firmeza, né, que vai permitir que a gente fique em pé. O esqueleto é o que permite que a gente se locomova, né? Sem essa solidez da parte óssea, nessa parte dura dos ossos, sem essa solidez a gente não teria a capacidade, né, de se locomover da forma como a gente se locomove, né, de mover os dedos e conseguir ter firmeza para pegar um objeto, por exemplo, né, para segurar, para sustentar o peso do nosso corpo, né, nessa posição bípede que a gente sustenta. Então, ele faz essa função, né, de suporte, sustentação do corpo. A medula óssea e a medula espinhal, que está relacionada com o Madhya Dhatu, né, então, que é chamada de Madhya Dhatu, ela tem uma função de purana, né, de preenchimento. Né? Se você observar o osso, dentro do osso você tem uma medula óssea, né, cheia de células, recheada de células, de tecido também, de tecido gorduroso. A parte da caixa craniana, ela está preenchida pelo encéfalo. Então, essa função de preenchimento é uma função que a gente considera chamada de purana. Né? O nome que a gente dá para essa função, purana, é que está preenchendo alguma coisa. Tá? Então, a gente tem um procedimento dentro do Ayurveda também chamado de Karna Purana, né? O Karna o ouvido e Purana esse preenchimento. Então, a gente vai, através desse procedimento, a gente vai preencher o ouvido, seja com óleo, seja com algum líquido extraído, suco fresco de alguma planta medicinal. Você vai extrair e deixar ali por alguns minutos, nesse ouvido externo. E o nome desse procedimento é chamado de Karna Purana. Então, Karna é o ouvido e Purana é esse preenchimento. Tá? Então, para você fazer esses links, né, para fazer esses vínculos cerebrais, para que você consiga memorizar esses nomes, porque é importante depois, quando a gente for estudar a Ayurveda de forma mais avançada, a gente vai falar muitas vezes usando esses termos, né? Então, é importante nesse módulo inicial que você esteja consciente, já preparado para conseguir entender e acompanhar as aulas mais avançadas, tá bem? Além disso, e por último, a gente tem Shukra Dhatu, né, que é o tecido reprodutor, e a função principal do nosso tecido reprodutor é chamada de Garbhodpadana. Então, Garbo vem de Garba, que é o feto, né, e Padana vem de produzir, né? A gente vai, através do nosso tecido reprodutor, gerar outra vida, e essa é a função principal do nosso tecido reprodutor. Aqui alguns fundamentos dessa aula, né, que a gente vai falar, né? Então, a gente tem que os dados são as estruturas que vão dar suporte, sustentação para o corpo, a gente já viu isso, né? São os tijolinhos que vão construir o nosso corpo. Os doshas vão ser aqueles responsáveis por executar uma função, né? E os dados vão ser os locais para os doshas atuarem. Então, a gente vai ver que dos 7 tecidos, 5 estão relacionados com kapha, um está relacionado com Pitta e um com Vata, principalmente, né? Tem um predomínio, né? Então, do Kapha, a gente tem que o Rasa, o Mamsa, o Meda, o Madhya e o Shukra estão relacionados com Kapha, né? Tem o predomínio do Kapha ali. O Pitta é o Rakta e o Vata é o Asti Dhatu. Tá bem? Então, perceba que eu já estou falando os nomes, né? Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asti, Madhya e Shukra, que são 7 tecidos. Eu já estou naturalmente utilizando os nomes em sânscrito porque é a forma que os livros, textos utilizam, é a forma que a gente estudou a Ayurveda. Então, eu espero que nesse momento você já esteja começando a se habituar com esses nomes, tá bem? Então, esses tecidos, né, esses dhatus, eles vão se desenvolver a partir daquilo que a gente come, tá? Da nossa nutrição, ou seja, da nossa alimentação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, por mais que uma planta medicinal tem uma função, né, de promover, de melhorar o sistema ósseo. Não vai adiantar nada a gente se encher dessa planta se a gente não se alimentar direito, se a gente não comer a comida mesmo. Então, o que forma um tecido, principalmente, é comida. Tá bem? Isso tem que ficar muito claro, né? Não adianta a pessoa, muitas vezes, procura atendimento, vocês vão perceber isso, né? Se você atende com a Ayurveda, você vai perceber que a pessoa procura atendimento
e ela quer uma cápsula. Muitas vezes ela não quer pensar no alimento que ela vai ter, né? De se alimentar melhor, né? E nutrir direito o tecido dela, o corpo dela. Ela pensa que uma cápsula vai resolver todos os problemas, né? E isso tem tudo a ver com a questão do paradigma, que é uma aula que a gente falou lá no comecinho do curso. Tá bem? Então, pensem nisso. Quando você quer produzir tecido, você tem que produzir, você tem que se alimentar corretamente. Tá bem? Então, um quarto ponto, quarto fundamento para você entender bem essa aula. Do Raça, que é o primeiro tecido, até o Shukra, que é o sétimo tecido, há um processo de sutilização. Ou seja, o Raça é aquele imediatamente que surge, né, que a gente produz imediatamente após a gente comer. Ou seja, ele é o mais, como se diz, mais grosseiro, o mais bruto, né? O que a gente acabou de absorver ali com a alimentação. E para produzir chucra, né? Para fazer um tecido reprodutor, para fazer um espermatozoide, para fazer um óvulo, a gente precisa de material genético, a gente precisa de uma série de enzimas, né? De fatores de transcrição genética, né, de uma série de genes ativados, uma regulação hormonal complexa. Então, a gente tem uma série de mecanismos complexos que vão produzir essa célula, né, e é uma célula que é diminuta, pequena, né, então vai ter uma sutilização e uma complexidade, né, vai ter aumento da complexidade desses tecidos. Tá? Então, o plasma, ele é menos complexo, por exemplo, do que o tecido muscular, do que o tecido ósseo e do que o tecido reprodutor. Tá? Então, esse é um conceito, é um fundamento que a gente tem que entender também quando a gente fala desse processo. Assim como a gente viu, né, dos 5 elementos, a gente tem o primeiro, que é o Akash, que é o éter, tem Vayu, que é o ar, né, o vento, a gente tem o fogo, que é o Agni, ou Tejas, a gente tem o Jala, que é a água, e a gente tem Prithvi, que é a Terra, a gente tem um processo de adensamento, né? Vai ficando mais denso em direção à Terra e vai ficando mais sutil em direção ao Akash. O Ayurveda muitas vezes fala sobre essa relação, né, de algo mais sutil e algo mais denso, mais bruto, mais grosseiro. Tá? Então, da mesma forma, aqui nos tecidos a gente tem também essa relação, né, de sutilização, né, de ser algo mais complexo, né, que envolve muita informação, né, o Shukra Dhatu, né, o espermatozoide e o óvulo envolvem muita informação para ter aquela informação de reprodução, né, essa complexidade de multiplicação celular, de gerar um novo ser vivo, é uma baita de uma informação, tá? É complexa, né, e o espermatozoide e o óvulo é como se fosse um HD que vai conservar essa informação, para que depois isso possa ser processado e ativado e formatado para que possa ser expresso através de um novo ser vivo. Tá bem? Então, 5 pontos. Quinto fundamento, a gente tem que a digestão desses dados, né? Ela vai produzir também os upadhatus, né, que são tecidos acessórios, e vão produzir também malas, que são excreções, que são substâncias que a gente pode eliminar do nosso corpo, que a gente não vai utilizar e que não vai ter prejuízo, né, se a gente eliminar essas substâncias. Né? E com exceção do Shukra, né, é claro que alguns autores consideram que o Shukra produz tecidos acessórios, né, como, por exemplo, a parte do esmegma, da glande do tecido reprodutor masculino, né, do órgão reprodutor masculino, mas muitos autores consideram que o Shukra, por ser o último tecido e depois dele vinha o Ojas, né, que é a proteção imunológica, ele não seria considerado, né, um tecido que produz mala, que produz algo que você pode excretar sem nenhum prejuízo, tá bem? Então a gente vai falar sobre isso também mais para frente. Os dados, né? Então, eles nutrem e vão dar origem a esses upadatos, né? Que são esses tecidos acessórios, a gente vai falar sobre cada um deles também, e eles vão dar suporte ao corpo, mas não nutrição, tá? Esses tecidos acessórios. Os dados, sim, eles vão dar suporte, sustentação e nutrição para o corpo, mas esses tecidos acessórios muitas vezes não vão dar nutrição. Então, por exemplo, o leite materno que a mãe produz não vai dar nutrição para ela, né? Vai dar nutrição para o bebê. Por exemplo, a menstruação.
por exemplo, que é o tecido acessório também do Raça, do plasma, o padato do plasma. Então, a menstruação também não vai dar nutrição, né? Ela vai dar suporte, né, para a parte ali do corpo, né, para o funcionamento adequado do corpo, né, a eliminação ali do endométrio, descamação do endométrio, vai dar essa função de suporte, né, de renovação celular para o corpo, mas não vai dar nutrição em si, tá bem? Sétimo ponto, sétimo fundamento. Então, a gente tem que, quando um dato tiver enfraquecido, ele vai ser chamado de dúxia, né? Que vai estar fraco, que vai estar suscetível à doença, suscetível à complicação, suscetível a acometimento por ama, né? Que a gente vai produzir através de hábitos de vidas incompatíveis, né? Alimentação inadequada. A gente vai estudar também que um dato, né? O oitavo ponto aqui, o oitavo fundamento, um dato, um tecido grosseiro, ou seja, o tecido que antecede vai produzir o próximo, né? E o que foi produzido vai proteger o próximo tecido, o tecido anterior, aliás. Então, repetindo aqui. Então, deixa eu apagar aqui para ficar claro, tá? Então, oitavo ponto, o tecido, por exemplo, a gente tem que uraça vai produzir uracta, que então vai produzir o mamsa, depois o meda, haste, madhya e por último shukra. Tá? Então, a raça vai produzir uracta, por exemplo, e uracta vai proteger uraça. Bem, então, esse é o entendimento que a gente tem que ter, né? Racta vai produzir, vai nutrir o mamsa, que é o tecido muscular, e mamsa, né, o tecido muscular vai proteger ali os vasos sanguíneos, e o racta, e o sangue. Tá? Então, cada um desses tecidos vai produzir o próximo, e o próximo, né, o que está vindo depois, vai proteger, né? Um vai produzir e o outro vai proteger, tá? O que antecede produz, o que sucede protege. Tá? Essa aqui também é outro fundamento para a gente entender a respeito dos dados. E, por último, né, os dados contêm todos os Mahabhutas, né, todos aqueles 5 elementos que a gente falou, né, o Akash, Vayu, Agni, Jala e Prithvi, né, que é éter, ar, fogo, água e terra, mas eles têm predomínios de um ou mais desses tecidos, tá bem? Então, aqui as 4 teorias de formação que a gente vai falar. A gente tem a primeira, que é chamada de Kshira Dadi Nyaya, né? Kshira vem de leite, é uma teoria de transformação, a gente vai explicar em detalhes, né? Que ela explica que um tecido é produzido no outro através de uma transformação, são produzidos em sequência. A segunda teoria é chamada de Kedari Kulya Nyaya, né? Nyaya tem a ver com essa teoria, né? Então, a teoria de transmissão, né? Seria a teoria através da qual aquele ahararasa, né? Aquele ahararasa que seria o plasma nutricional, que a gente absorveu da alimentação do trato digestivo. Aquele líquido todo é como se fossem canteiros que estivessem sendo irrigados, e conforme um canteiro terminasse de ser irrigado, começaria a irrigar o outro, né? Então, como se fossem tanques, né? Você enche aqui com a rararaça, e aí o que transborda vai lá e enche o próximo, e depois enche o próximo tecido, né? Então, aqui raça, tacta, mamsa, tá? Então, é uma teoria de transmissão. A forma como eles entendem seria como se esse plasma nutricional, chamado de ahararasa, fosse sendo transmitido de um tecido para o outro e nutrindo cada um desses tecidos. Essa é uma segunda teoria também da formação desses tecidos. A terceira, chamada de Kalekapota Nyaya, tem a ver com a teoria de seleção, que seria a teoria dos pombos, né? Como se pombos estivessem ali nos canteiros, ciscando, né? Escolhendo os alimentos que eles estão comendo. Da mesma forma, os 7 tecidos fariam essa seleção dentro do plasma nutricional, né, que seria como se fosse o canteiro, esse é a rararaça, e os pombos seriam substâncias, né, moléculas. A gente tem, por exemplo, a albumina, né, a gente tem hormônios, a gente tem uma série de substâncias que vão transportar outros ingredientes, outras substâncias, moléculas no nosso corpo, né, e os tecidos vão pegar e selecionar
cada uma dessas moléculas que cada tecido vai precisar, né? Então, essa é a terceira teoria. E, por último, é chamada de Ekakala Dhatu Posha Nyaya, tá? Então, a teoria foi proposta por Arunadatta, né? Uma teoria dos canais sutis, que a gente chama de srotas. Então, cada um desses tecidos teriam srotas, né? Que são canais sutis que vão pegar e absorver dentro desse ahara rasa, né? Desse plasma nutricional. Cada um dos tecidos vão, através desses canais sutis ou grosseiros também, vão absorver o alimento necessário para a nutrição de cada um deles. Tá? Estou aqui a falar a respeito da primeira teoria, chamada de Kshiradadi Nyaya. Então, não sei se você sabe, mas dá para a gente fazer ghee a partir do leite, fazendo a produção primeiro ali de coalhada. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem o leite. Aí no leite, a gente ferve o leite e coloca ali uma substância, um probiótico, por exemplo, algo que vai fermentar aquele leite e vai produzir o iogurte. Aí do iogurte, a gente consegue, batendo por bastante tempo, ali bate, bate, bate esse iogurte, ele vai conseguir separar a parte líquida da parte gordurosa, né? E essa parte gordurosa vai ser chamada de manteiga, né? E a partir da manteiga, a gente aquece em banho-maria e vai fazer o ghee, que é essa manteiga clarificada, e existe uma parte também sobrenadante do ghee ali, que vai formar uma nata, e por último, se você pegar esse ghee, né, e você ir acrescentando água e fervendo, né, e pressionando ali, raspando o fundo daquela panela, você vai conseguir produzir uma substância ali, se você fizer esse procedimento diversas vezes, uma substância chamada Shata Dalta Grita, que é o ghee mais purificado ainda, né? Então, geralmente ele é lavado, né, com água ali, feito esse processo de água e evaporação por 100 vezes. Tá? Então, perceba, existe uma transformação do leite em iogurte. A partir do momento que o leite se transformou em iogurte, o iogurte não volta a ser leite. Da mesma forma, a partir que você separou o iogurte da manteiga, você não consegue juntar os dois de novo para fazer o iogurte, você não consegue fazer iogurte a partir de manteiga. Tá? Então, é uma transformação que a gente considera irreversível. Então, da mesma forma, os tecidos. A partir do momento que você fez mamsa, você não vai fazer asa. A partir do momento que você fez chukra, você não vai fazer asa, ou haste, ou outro tecido. Tá? Então, existe uma sequência de transformação de um tecido no outro. Tá bem? Então, essa é a primeira teoria. Então, o Ayurveda não exclui nenhuma dessas teorias, não são teorias excludentes. Não são teorias feitas para competir uma com a outra. São apenas metáforas que a gente utiliza para explicar, para entender melhor como é que funciona essa produção desses tecidos, para que a gente consiga entender a fisiologia do Ayurveda e depois como é que vai funcionar o tratamento, né? Vai ficar muito mais claro a forma do Ayurveda tratar as doenças se você entender completamente como que é a formação dos tecidos, os esrotas, os doshas, entender exatamente o que é a função de cada um dos doshas, tá bem? Então aqui na segunda teoria, chamada de Kedari Kulya Nyaya, nessa segunda teoria que a gente falou, é a teoria de transmissão, né, dos campos de irrigação. Então, a gente tem aqui, né, você vai irrigando aqui o campo, então vai enchendo um canteiro, depois enche o outro, e aí vai enchendo aqui, né, esses campos, aqui, né, vai enchendo cada um desses canteiros e vai irrigando através de uma sequência, né, do primeiro até o último, né? Os canteiros que estiverem mais longe vão ser irrigados depois. Então, primeiro os que estão mais próximos. Quem que está mais próximo? É o rasta, que é o plasma, o racta, que é o sangue, o manto, que é o tecido muscular. Então, essa é a teoria que vai explicar por que alguns tecidos são formados, né, são nutridos de forma mais rápida do que outros. Quando a gente deu aquele exemplo, por exemplo, né, que você vai correr, você vai fazer uma maratona, ou você vai simplesmente correr na praça, na praia, ou em algum lugar, e você se sentiu desidratado. A partir do momento que você toma água, ou toma aquela água de coco, rapidamente o seu plasma vai ser reconstituído e vai ser formado, né? Então, o plasma é o primeiro tecido, né? O primeiro dhato. Por isso, essa teoria, ela explica sobre esse tempo de formação, né? Então, a primeira teoria, né, o Kshiradadi, vai explicar
por que que um tecido é transformado em outro e não volta a transformar de novo? E não destransforma, né? Vamos dizer assim. Né? A partir do momento que o Uraça fez o Uracta, não vai ter o retorno. A partir do momento que você separa o ghee da coalhada, do iogurte, você não vai voltar a formar outro. Essa é o que explica a primeira teoria, né? O conceito por trás da primeira da teoria, da primeira metáfora, né? Da segunda é esse, é para explicar o tempo, né? Que cada um desses tecidos, cada um desses dados vai ter um tempo específico de formação, né? Não é do dia para a noite. Então, para formar o sétimo tecido, que é o último, né? O shukra, vai demorar muito mais tempo, né? De 7 ali a 45 dias, a 120 dias, né? Para o espermatozoide terminar de ser ali formado, né? E tá pronto para fazer a fertilização, você vai precisar ali de 3 meses, né? Então, essa parte de tempo, né, quem vai explicar isso é essa segunda teoria. Aqui para explicar para vocês, né, para vocês terem uma ideia, né, de tempo e de quantidade também de cada um desses tecidos. Então, esse tempo de formação dos tecidos também é alvo de discussão, né? Depois a gente vai mostrar que a visão do Sushruta e do Charak divergem em relação a quanto tempo que demora para formar cada um desses tecidos. Então, além disso, a proporção, a quantidade de cada um desses tecidos no nosso corpo, ela é considerada no Ayurveda como Angelis, né? Anjali é essa mão, da forma como está aqui nessa figura, essa mão em concha, né, que vai caber exatamente ali 8 onças ou 236,6 ml. Isso é equivalente a um Anjali, que é uma mão ali espalmada, dessa forma que está aí na figura, segurando a terra. Tá bem? Então, o Ayurveda considera ali aproximadamente que o Rasa Dhatu contém 9 Anjalis, né, que seria equivalente a 2 litros mais ou menos, e demoraria um dia para ser formado, ou seja, no mesmo dia você já conseguiria formar. Tá? Lembrando aqui que depois a gente vai discutir sobre as diferentes versões desse tempo de formação. O Uracta teria o equivalente a 8 ângeles, né, que é quase 2 litros também. Né? O MAMS, o tecido muscular, é variável, né? Tem pessoas que são mais magras, tem pessoas que são mais musculosas, né? Isso tudo também é variável. Então perceba aqui, ó, o Uracta, nesse tecido sanguíneo, demoraria 5 dias para começar a formar, né? O MAMS, o tecido muscular, 10 dias, o medo ter sido gorduroso 15 dias, né? E teria proporção também variável, mas aqui ele coloca como 473 ml. A Astidhato também demoraria 20 dias, depois o Madhya 25 e o Shukra 30 dias. Então percebam que o tecido reprodutor ele vai ser o que vai demorar mais tempo para ser formado, né? Esse entendimento também nos mostra a complexidade que é tratar uma doença, até que você consiga limpar cada um desses dados, até que você consiga nutrir cada um desses dados depois do Panchakarma, né, depois dos procedimentos, ou através de plantas medicinais ou de alimentação. Então, tem um tempo para você conseguir começar a observar o resultado daquele tratamento. Então, perceba, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, né? Então, leva tempo, né? Um tratamento bem feito leva tempo. Aqui a diferença, né, entre o Charak e o Sushruta. Tá? Então, o Charak, que é esse amarelinho aqui, que é o que eu tenho também aqui na estante, que vocês podem ver aqui, que é o que eu mais gosto, eu gosto até mais do Charak do que do Sushruta, apesar de serem dois livros excelentes, né? Eles divergem em muitas coisas, né? E a gente vê, quando a gente estuda e compara cada um desses livros, que eles divergem em diversos aspectos. Então, o Charak acredita, né, e considera que dá para formar em 7 dias, você já consegue formar Shukra Dhatu, e o Sushruta acredita que leva um pouquinho mais de tempo até 30 dias, tá bem? Então, aqui a teoria dos pombos nos campos. Então, que é da Kale Kapota Nyaya. Então, essa teoria dos pombos nos campos explicariam, por exemplo, a seleção. Por que que alguns tecidos vão pegar nutrientes específicos? Tá? Então, o plasma vai precisar de um tipo de nutriente, ele vai ter afinidade para um tipo de nutriente que vai formar ele. O Uracta, outro tipo de nutriente. Então, o Uracta, por exemplo, que é o tecido sanguíneo, vai ser um tecido que vai ter afinidade, que vai precisar do ferro para ser produzido, vai precisar da B12 para ser produzido, dessas células sanguíneas. Então, é um tecido
que vai, de cada um desses tecidos, vão selecionar especificamente cada nutriente ali do plasma nutricional, daquele ahararaça, vai selecionar aquilo que está precisando para ser nutrido. Então, é como se fossem pombos aqui nesses canteiros que vão lá e selecionam, ciscam, pegam sementes, pequenos insetos, né? E os alimentos que eles forem ingerir, tá? Então, essa teoria é a teoria dos pombos, né, da seleção. Ela explica por a diferença do mecanismo de nutrição e afinidade que cada tecido tem com cada tipo de alimento diferente que a gente ingere. Então, aqui por último, a teoria chamada de Ekakala Dhatu-Posha Nyaya, que é a teoria dos esrotas, dos canais sutis, né, que foi proposta por esse profissional aqui também, do médico do Ayurveda, chamado Arunadatta, né, que foi um dos sábios que estudou essa arte do Ayurveda, e propôs essa teoria, né, que existem diversos canais sutis que vão nutrir o nosso corpo tudo ao mesmo tempo, né, então independente se vai demorar um dia, dois, ou 7, ou 30, né, a gente tem uma série de canais sutis isso vai explicar por que que a visão do Charak está certa e a do Sushruta também, então tem uma série de canais que muitas vezes vão conseguir nutrir rapidamente, por exemplo, o tecido reprodutor, né? Então, uma das explicações, por exemplo, que ele dá é quando o homem vai lá e ingere um decocto de shatavari, ashwagandha, junto com leite, né? Com alimentos, né? Como as carnes, os feijões, feijão moyashi, né? Ele ingere esse alimento e no mesmo dia ele vai sentir, inclusive pode sentir aumento da produção de esperma, né? Da liberação de esperma, se ele tiver uma relação, né? Então, dependendo daquilo que a gente come, do nosso estado de hidratação, também vai influenciar a produção do sétimo tecido, que é o Shukra Dhatu. E essa influência, muitas vezes, consegue ser sentida em um dia, né? E isso é explicado através dessa teoria, né? Dessa teoria desses canais sutis, né? Que vão estar ali transportando substâncias no nosso corpo em tempo real, né? O tempo todo. Assim como o coração está ali bombeando sangue o tempo todo, assim como o nosso sistema nervoso está mandando informações o tempo todo, né? A gente tem essas informações sendo transportadas, esses alimentos, essa parte nutricional sendo também transportada para cada um desses 7 tecidos o tempo todo. Tá? Então, o Ayurveda não exclui, né? Como a gente falou, não exclui, uma teoria não exclui a outra, elas apenas se complementam, são apenas formas da gente entender, né? Da gente observar a realidade e da gente compreender isso, né? Da gente estudar, né? E compreender melhor esse conhecimento. Tá? Então, a gente vai encerrar a nossa aula por aqui e na próxima aula a gente vai continuar se aprofundando um pouco mais nesses tecidos, dos 7 tecidos, né, os 7 dhatus. A gente vai falar também um pouquinho mais a respeito das funções de cada um deles, né? E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Valeu!